também. Rajadas de vento para hoje, 22 quilômetros por hora. Vamos falar do acolhimento e do apoio que é prestado às mulheres vítimas de violência aqui no estado de Alagoas. Só esse ano, a Casa da Mulher Alagoana atendeu mais de 1.500 mulheres. Um apoio ali geral que a gente vai entender como se deu melhor agora, conversando com a Paula Lopes, que é advogada e coordenadora da Casa da Mulher Alagoana e sempre está aqui com a gente para atualizar esses números. A gente fala, Paula, 1.500 mulheres. Se a gente for dividir por cada mês, são quase 125 mulheres, são 125 mulheres especificamente atendidas por mês. É muito alto o número ainda de mulheres que são vítimas de violência e vocês têm lidado com essa situação diariamente. Bom dia. Bom dia. Para a gente é um prazer receber as mulheres, infelizmente em situações de violência, né, de muita dor e sofrimento, mas a Casa da Mulher Alagoana está de portas abertas para receber essas mulheres. Inclusive, vamos trabalhar agora, né, no Natal e no Ano Novo, nesses feriados. Mas o mais importante é a gente entender que esse serviço serve à população alagoana, a essas mulheres, a quem não tem para onde ir, quem está em grave ameaça de morte. E esses números refletem apenas um percentual de mulheres que buscam o serviço, porque a grande maioria ainda não procuram o serviço de acolhimento e atendimento. Para aquela mulher que ainda não conhece, né, e naturalmente ouve muito falar, e às vezes as campanhas no mês de março, ganha mais notoriedade, depois dá uma mergulhada, mas qual o serviço que é oferecido lá, em que condição essa mulher pode precisar da Casa da Mulher Alagoana? Bom, a grande maioria vai porque passou por alguma situação de violência, precisa, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência, vai até a casa porque tem vergonha de entrar numa delegacia, por exemplo, a casa é um lugar mais acolhedor, e também por conta de já ter dado a entrada e aí precisa dar entrada nas medidas protetivas, resolver questões mais urgentes de guarda, né, da questão da moradia, e lá tem a Defensoria Pública à disposição para fazer isso, e também pelo abrigamento. Então lá, além de ter o abrigo temporário, que vai fazer o resguardo da vida dessas pessoas, que é uma questão muito importante, a gente pouco fala, mas a Casa da Mulher Alagoana previne o feminicídio aqui no nosso estado, isso é importante ponderar, e também por conta dessa questão do acolhimento. Então, lá tem psicóloga, assistente social, a gente reativou os grupos reflexivos de mulheres, que são momentos de diálogo, né, de conversa sobre determinadas situações que elas passam no dia a dia. Então, é muito importante que isso exista. Então, a gente está trazendo aqui uma estatística de 1.500 atendimentos nesse ano. Então, esse número poderia ser muito maior se todas as mulheres vítimas de violência, por exemplo, procurassem o apoio da Casa da Mulher Alagoana. Com certeza, a grande maioria das mulheres que passam por situação de violência, elas nem sequer denunciam, então elas não chegam nem no serviço da delegacia, por exemplo, nem na Casa da Mulher Alagoana. Geralmente, quando acontece alguma situação de violência, elas procuram ou algum familiar ou uma amiga, ou não procuram ninguém, silenciam, ou serviço de saúde. Então, por exemplo, se a gente for ver os dados do serviço de saúde e as entradas, né, das mulheres que passaram por alguma situação de violência, é muito maior. Ou elas nem sequer falam, então elas estão lá, estão sendo assistidas pela saúde, mas não dizem que foram vítimas de violência. Por isso que é importante dialogar. Um trabalho importante que a gente fez nesse ano foi chegar até a casa dessas mulheres, nos CRAs, nas comunidades, fomos a várias cidades do interior, trouxemos grupos de mulheres também para dentro da casa, mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres do sururu, que catam sururu, que negociam sururu. Então, para a gente foi muito importante ser essa porta aberta na vida da mulher alagoana. Paula, a gente percebe que a cada ano a convivência e as necessidades fazem com que vocês também amadureçam no processo de acolhimento, né? É sair do papel e tornar aquilo realidade. Esse formato da casa que funciona em Maceió pode ser replicado também para outras regiões ou cidades alagoanas? Com certeza, e tem algumas cidades que já fazem isso, né? Tem a Casa da Mulher Pilarense, agora vai vir a Casa da Mulher Miguelense, em Delmiro Gouveia tem o CEAM, então tem vários instrumentos que a gente chama de OPMs, Organismos de Proteção à Mulher, que podem servir como um local de apoio, mas a Casa da Mulher Alagoana vamos dizer que é um instrumental mais completo que a gente tem aqui no nosso estado. É um protótipo da Casa da Mulher Brasileira, que ainda não temos em Alagoas, mas é uma ideia de que a mulher evite a rota crítica, que é de migrar de um lugar para outro sem saber onde vai resolver a situação de violência. Então, vamos aqui reforçar um pouco da estrutura que nós oferecemos hoje na Casa da Mulher Alagoana, que é porta aberta, não precisa nem ligar para avisar, né, Paulo? Exatamente.
A Casa da Mulher Alagoana é um local, né, cedido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, e lá a gente tem, além dos 2 juizados de combate à violência contra a mulher, o primeiro e o segundo, com juízes, né, todo o corpo técnico, nós temos também um espaço, um núcleo da Polícia Civil que faz o registro desse boletim de ocorrência, ou em caso de descumprimento, a mulher também pode procurar lá para poder fazer esse termo, né, e registrar um novo BO. Lá nós temos um núcleo também da Defensoria Pública, o núcleo da mulher da Defensoria Pública, que vai fazer os requerimentos iniciais, caso essa mulher precise. Lá nós temos também um núcleo da SENDES, que é a Secretaria de Assistência da Prefeitura, e nesse espaço ela pode requerer benefícios importantes, como da entrada ao aluguel social Maria da Penha. Ela pode também solicitar alguma situação do CAD único que está em pendência, cesta básica, várias questões, e inclusive a questão da escolaridade e o registro para a situação de moradia, para que ela tenha, né, a habitação lá no futuro. E aí, além de tudo isso e das nossas técnicas da casa, a gente tem também um abrigo temporário, 48 horas, que é um espaço em que a mulher vai para não morrer, né? Vai com seus filhos, vai para ser protegida, para ser acolhida, e a partir daquela entrada a gente já vai trabalhando a mulher para que ela tenha condições de sair dali, ou para ir para um abrigo de longa permanência, ou para ir para o aluguel social, ou para ir para a casa de um parente mais distante da situação de violência. Então, é um local mais completo em que a mulher vai ser atendida e também se sente protegida. Quando a gente fala desse atendimento à mulher, já há casos, inclusive, da mulher que nos visita, né? Está de passagem por Maceió, é uma turista, está ali, vivenciou dentro do seu relacionamento um momento de violência, a casa também presta esse tipo de atendimento. Exatamente. E a gente precisa lembrar que a casa não é o único local que ela pode procurar, mas é um local mais completo. Então, por exemplo, se ela tem condições, né, de se manter, a gente vai tentar organizar com ela um espaço para que ela fique em segurança. Se ela tem parentes mais distantes, mas naquele momento ela não pode bancar, né, a passagem, a gente vai solicitar à prefeitura, vai organizar, vai tentar meios para que ela saia daquela situação de violência. Se a residência dela, por exemplo, ou ela divide com o companheiro, mas ele teima em não sair, a gente vai tentar, através da justiça, formas, né, com que esse agressor ele saia de perto dela e não se aproxime mais. Então, a casa é um lugar mais completo para fazer esse atendimento, mas a mulher também pode procurar outros meios, como, por exemplo, o CODE, o CEAM, no interior tem vários outros lugares também. Então, é importante a gente conhecer a rede e saber que precisa buscar esse local. Caso ela tenha alguma dúvida, ela pode ligar 180, que é um número que vai dizer qual o local mais perto da casa dela, por exemplo, que ela pode pedir ajuda. Qual é o tempo médio que essas mulheres que recorrem à Casa da Mulher Alagoana passam lá? O correto é 48 horas, que é o tempo de sair a medida protetiva e, através da medida, ele ser intimado, ela possa se sentir protegida e ele não possa mais se aproximar dela, por conta das medidas protetivas. Mas, em média, dura uns 3 dias, às vezes já passou até uma semana, 15 dias, porque depende da situação da mulher. Se for uma situação de grave ameaça, que ela não tenha para onde ir, para a gente é mais importante resguardar essa vida do que realmente cumprir esse tempo. E o mais importante é saber que com essa gama de serviços que é prestados, né, principalmente o apoio jurídico, que é o fundamental, ele também pode gerar desdobramentos, a depender da decisão tomada, para a proteção dessa mulher do tocante à própria presença da Lei Maria da Penha. Todas as mulheres que entram no sistema de apoio e de ajuda tiveram suas vidas preservadas aqui em Alagoas. Isso é um orgulho, é uma conquista do trabalho que é feito a partir dessa rede, né? É uma construção, é uma política pública que está constantemente, né, sendo aprimorada, e é nesse relacionamento que hoje você tem a segurança para entender que todas as mulheres que passaram por lá, de alguma forma, deram um passo novo para recomeçar suas vidas, não é isso? Exatamente. E aquelas que, por acaso, quiseram retornar para o agressor, que também acontece, né? Ou o agressor se arrependeu, ou quer construir uma nova história. É importante a gente falar sobre isso também. Não tenham vergonha de buscar ajuda.
Os grupos reflexivos são justamente para que homens, que têm o grupo deles também, e mulheres, que têm o grupo delas, possam reescrever essa história, tendo uma nova postura, não aceitando a violência como algo normal e tendo comprometimento com seu parceiro e parceira. Vocês conseguem fazer esse acompanhamento pós-acolhimento, pós-saída dessa mulher lá da casa da mulher lagoana? Sim, a gente faz um trabalho de monitoramento, de saber como ela está, se ela está bem, se está trabalhando, se precisa de algum benefício, né, se conseguiu realmente, se as solicitações realmente foram efetivadas, porque se a gente não faz esse acompanhamento, essa mulher acaba voltando de alguma forma para casa. E também, a gente preza muito pelo acompanhamento psicológico, que ela tenha esse acesso à rede perto de onde ela for morar, porque senão essa mulher acaba retornando para esse agressor, porque a dependência emocional é um dos maiores fatores que fazem com que essa mulher retorne para o lar violento. E talvez, segundo, vem também a dependência financeira, né? Por isso que eu queria saber, doutora Paula, se um espaço como esse é importante a gente fazer também uma divulgação para que as empresas se apresentem, né? Ou também formas de capacitar essa mulher que muitas vezes ficou durante anos num ciclo de violência por conta dessa dependência financeira e não tem como sobreviver posteriormente. Se é possível também empresas interessadas conhecerem esse projeto, esse trabalho e tentar cooperar também de alguma forma. Com certeza, estamos abertos à parceria e queremos muito, as mulheres precisam, tanto do ponto de vista de terem mais acesso a cursos profissionalizantes, como também o acesso a vagas de emprego e trabalho. Inclusive, está na política nacional, né, de apoio às mulheres, que elas têm direito a pelo menos 5% das vagas das vagas do Cine, por exemplo. Aí, a gente encerra, portanto, esse bate-papo, parabenizando pelo trabalho, desejando que 2025 seja um ano com menos violências contra a mulher, com menos atendimentos na Casa da Mulher Alagoana, porque menos atendimentos por lá também é um reflexo de que está havendo menos casos de violência, né? Não em termos gerais, mas também reflete uma redução dos casos de violência. Paula Lopes, advogada, coordenadora da Casa da Mulher Alagoana, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Boletim Gazeta. Muito obrigada a vocês. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo, daqui a pouquinho seguimos com mais informações no Boletim. Até já. Até já.